Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente tem aqui um movimento circular e é interessante a gente lembrar de algumas informações muito importantes que definem, né, o que é esse movimento circular. A primeira delas é que sempre vai existir uma força centrípeta. Essa força centrípeta vai estar sempre apontando para o centro e ela vai ter a função de mudar a direção e sentido da velocidade desse movimento, ou seja, a função dela é fazer com que a velocidade fique sempre tangente à trajetória de modo a concretizar, né, essa trajetória circular aqui. A força centrípeta, ao contrário do que muita gente pensa, né, quando a gente estuda o movimento circular, ela não é uma força independente, ou seja, ela não é uma força por si própria, né? Ela não é uma força que vai surgir sozinha. Ela depende que outra força esteja atuando como ela. No caso aqui, a gente tem a força de tração, que vai estar atuando como força centrípeta. Como que você vai indicar? A resultante das forças que estão apontando para o centro vai ser igual à força centrípeta. Como aqui a gente não vai ter mais nenhuma força atuando para fora da trajetória, né? A gente vai ter apenas a força de tração atuando, porque a força peso vai estar lá para baixo, né? Tipo, como se estivesse entrando no plano. Então, a gente tem apenas a força de tração nessa direção do centro. Logo, ela vai ser a força resultante, ou seja, ela vai atuar como sendo a força centrípeta. Por isso, cabe a igualdade. Força centrípeta igual a tração. A força centrípeta ela pode ser igual a várias outras forças, depende da situação que você está analisando. Nessa rotação horizontal, né, que é quando o corpo rotaciona dessa forma, você vai ter apenas a força de tração atuando mesmo, tá? Então, aqui, força centrípeta mv quadrado dividido pelo raio é igual à tração, porque a tração está atuando como ela. Então, a massa é 8, o raio é igual ao comprimento, né, desse fio que vai ter do centro até a extremidade, 2 metros. Então, 8 dividido para 2 é 4. 4v quadrado é igual a 1.600. O 4 passa dividindo, a velocidade ao quadrado fica 1.600 dividido para 4, que é igual a 400. 400. Tira a raiz, né? Velocidade ao quadrado, raiz de velocidade ao quadrado é velocidade, raiz de 400 é 20. Então, a velocidade linear, tá? É de 20 metros por segundo. E agora a gente quer saber a velocidade angular dessa esfera. Aí é interessante a gente lembrar que velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Até porque, né, velocidade linear é igual a 2π vezes o raio vezes a frequência, enquanto que a velocidade angular é 2π vezes a frequência, ou seja, tem apenas o raio aí de diferente. Então, aplicando, fica a velocidade linear, que é 20, a velocidade angular, que é ômega, e o raio, que é 2. Passa dividindo e a velocidade angular fica 10 radianos por segundo. Na velocidade, você precisa lembrar que no movimento circular, a velocidade é sempre tangente à trajetória, né? Então, se a gente cortar esse fio, se deixar de existir a força centrípeta, se não variar mais direção e sentido, a velocidade permanece como ela está. Então, a direção, né, que esse corpo vai ter após a gente romper esse fio, vai ser para onde a direção dele está apontando, né? Para onde a velocidade dele está indo. Como essa velocidade está sempre tangente à trajetória, então a gente pode dizer que a direção que essa esfera vai ter vai ser tangente à trajetória, na mesma direção da velocidade que ela tiver. E o módulo da velocidade a gente já achou aqui, né, que é 20 metros por segundo. Então, ali na alternativa B, você pode falar, né, que essa esfera, quando esse fio for cortado, vai sair com uma velocidade de 20 metros por segundo tangente à trajetória, porque a velocidade, né, está sempre tendendo a esfera a sair, enquanto que a força centrípeta está sempre puxando ela para ficar na trajetória. Por isso que quando a gente rompe o fio aqui, né, claramente que a força centrípeta deixa de existir, porque a tração deixa de existir sobre essa esfera, e assim ele continua o seu movimento, né, por inércia aqui com essa velocidade tangente à trajetória com 20 metros por segundo.